Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula dos temas básicos de medicina tradicional chinesa. É um tema imprescindível para uma prática bem feita em acupuntura, fitoterapia, massoterapia, ou então é uma aula também interessante para quem quer conhecer esse pensamento chinês aplicado à saúde humana, né? Aqui a gente vai fazer uma comparação em alguns momentos, mas o pensamento ocidental ele vem de uma origem muito associada ao pensamento grego, né, à filosofia grega, aonde você vai pensar em quatro elementos. E aí surge um conceito que muitos falam de cinco elementos. Aí tem esse monte de flechinha e as pessoas já acham que tem a ver com outras coisas, né, de misticismo ou então às vezes de coisas obscurantistas e não tem nada a ver com isso, né? O pensamento da medicina chinesa tem como base dois conceitos básicos. O primeiro deles é o Yin Yang. Se você não assistiu o vídeo de Yin Yang, eu aconselho você assistir o vídeo de Yin Yang antes desse. Eu acho que é uma base, é uma ordem interessante assistir o vídeo de Yin Yang primeiro e depois o de cinco elementos, né? E aí, esses dois conceitos, Yin Yang e cinco elementos, são a base de toda a forma de pensar a saúde do ser humano. E não tem nada a ver com essas outras correntes. Não é uma crítica a essas outras correntes, mas é importante deixar claro que elas não são associadas à medicina chinesa e nem à acupuntura, à fitoterapia chinesa e assim por diante. Então vamos tentar entender de onde surge esse conceito básico. Então, a mesma escola que traz a corrente de pensamento dos cinco elementos é a que traz a do Yin Yang. Então, como eu disse, lá no vídeo de Yin Yang eu explico um pouco melhor, né, da onde vem toda essa origem. Aí, quais são os cinco elementos? Fogo, terra, metal, água e madeira. Dessa forma, esses cinco elementos, eles são a simbologia de um pensamento de forma analógica, como eu também expliquei lá no vídeo de Yin Yang. O pensamento chinês ele não segue a lógica racional do pensamento grego, mas sim um pensamento analógico, de comparação. Então, o que o fogo faz na natureza? O fogo queima, ele aquece, ele se direciona para cima. Então, tudo que faz a gente se direcionar para cima, aquecer, tem a ver com fogo. O que a Terra faz na natureza? A Terra, ela concentra as coisas, ela dá origem às coisas. Então, por isso, um parênteses aqui, mas quando você vai tratar mulheres e querem melhorar a sua questão de fertilidade, melhorar a função reprodutiva, você pensa no elemento terra na mulher. É por essa analogia de fertilidade, de possibilidade de produzir vida, de produzir movimento. Já os metais nada mais são do que condensação contínua de elementos de minerais que se tornam algo sólido, né? Então tudo que tem a ver com condensação, com recolhimento, vai ter a ver com elemento metal. Então quando eu penso nas emoções, por exemplo, qual que é a emoção que me faz recolher? É a tristeza. É por isso que a tristeza é associada como a emoção do elemento metal. A água, né, o elemento associado ao órgão rim e à víscera bexiga, né, é um elemento que se direciona para baixo, então ele tem a ver com essas funções mais da parte inferior do corpo e assim por diante. E a madeira, né, qual que é a grande característica da madeira na natureza? Resistência, força. Então, quando eu penso em tensão muscular, tônus muscular, movimento com firmeza, eu vou pensar na madeira. Então, uma pessoa que esteja com flacidez ou esteja com tensão são dois extremos diferentes, mas de um mesmo ponto, que é o tônus muscular que tem a ver com a madeira. Então, como vocês percebem, o pensamento dos cinco elementos ele é de comparação, ele é analógico e ele nos ajuda a entender o que está acontecendo com o paciente. Porém, todos esses movimentos que a gente fala para lá e para cá um monte de conceitos, não tem só a ver com funções fisiológicas e com esses elementos da natureza, mas eles são um pensamento que faz a gente associar com diversas coisas, por exemplo, as estações do ano. Então, nós temos as quatro estações principais, né? O fogo associado ao verão, o inverno associado à água, a primavera à madeira e o outono ao metal. E aí vocês podem falar, mas e a Terra? Cadê? A Terra na medicina chinesa ela é como se fosse uma interestação, é um período de transição entre uma e outra. Então você vai ter quatro períodos de transição que são da Terra. Ou outra coisa, por exemplo, aos sabores.
Então, cada sabor tem correlação com um desses 5 elementos. Então, quando a pessoa vira para você e fala, eu não consigo ficar sem doce, e você sabe que na teoria dos 5 elementos, o doce é o sabor associado à terra, você começa a pensar, opa, posso ter um desequilíbrio ali. Ou então quando a pessoa fala, eu não suporto nada ácido. Se tem alguma coisa ácida na comida, por exemplo, vinagre, eu não consigo comer. Já chama a sua atenção porque nós sabemos que o sabor ácido tem a ver com a madeira. Então, o conceito de 5 elementos ou 5 movimentos, ele é um conceito muito mais amplo, muito mais dinâmico. E não somente de achar que é isso e aquilo material na natureza ou isso e aquilo de órgão. É uma correlação de estrutura e de funções que faz com que o meu diagnóstico seja mais preciso e o meu tratamento seja mais acertado. Todo esse raciocínio foi a base para que se documentasse, né, no livro do Imperador Amarelo. Né? Apesar do Imperador Amarelo ter sido anterior à teoria dos 5 elementos, quando a gente vai ler o texto do Imperador Amarelo, já se tinha todo esse conhecimento embutido. Só não tinha sido trazido como uma escola de pensamento, mas já era a base de toda essa estrutura de pensar, o diagnóstico e a terapêutica no ser humano. Né? Então, quando eu penso nesses 5 elementos, né, eles têm uma forma de interagir. Né, que se baseia com o que acontece lá na natureza lá fora e com a nossa fisiologia aqui dentro. Então, se eu penso, o fogo, a madeira gera fogo. Quando entra em combustão uma madeira, ela está gerando uma fogueira cada vez maior. Depois que esse fogo fez o trabalho dele, isso gera cinzas, gera terra, que se incorpora à terra e assim por diante. De dentro da terra surgem os metais, né? Ou minérios, ou pedras também a gente poderia pensar. E de dentro dessas pedras dos minérios brota a água. As nascentes de água normalmente são em pedras. E com a água irrigando, umedecendo, eu consigo ter mais madeira. E esse ciclo se fecha. Madeira gerando fogo, fogo gerando terra, terra gerando metal, metal gerando água e água gerando madeira. Num ciclo sem fim. A esse ciclo que forma essa dinâmica, nós chamamos de ciclo de geração. Né? O próprio nome já faz sentido. Só que se eu só retroalimento tudo, tudo cresce sem medida. Então, eu precisaria de um ciclo de freio, um ciclo de controle, né? Também chamado de, além de ciclo de controle, ciclo de dominância, que seriam flechas nesse centro, né? Aonde eu tenho a água controlando o fogo, porque quem apaga o fogo é a água. O fogo derretendo o metal cortando a madeira rasgando a terra, abrindo a terra, e a terra segurando a água. Fechando então os dois ciclos que mostram analogicamente como que o raciocínio funciona. Então, quando eu tenho esse exemplo aqui dos 5 elementos gerando e controlando, ou seja, ciclo de geração e ciclo de dominância, eu tenho o equilíbrio. Se eu sempre tenho alguém que faz a nutrição e alguém que faz o controle, eu vou ter equilíbrio. Né? Para quem já conhece um pouquinho ali da medicina chinesa, sabe que cada um desses elementos tem uma emoção principal. Então, o fogo é a alegria, a terra é o pensamento ou reflexão, o metal é a tristeza, a água é o medo e a madeira é a reatividade ou a irritabilidade. Vamos pensar numa dinâmica aqui entre água e fogo. A gente acabou de ver nessa flechinha que sobe da água para o fogo, que a água controla o fogo, ou seja, a água que tem capacidade de apagar esse fogo. Se eu tenho um fogo muito exacerbado, vamos pensar numa situação corriqueira que as pessoas têm esse fogo exacerbado. Quando bebe. Quando a pessoa bebe, inclusive tem um ditado popular que é a pessoa está de fogo, né? Essa função sobe demais, ela fica eufórica, agitada, alegre, e aí, ao invés da água dominar esse fogo e controlar, ela não consegue fazer isso. E qual que era mesmo a emoção da água? Era o medo. Qual é a importância do medo? O medo é aquele que põe freio. O medo é aquele que faz a gente pensar e nos protegermos. Não é à toa que quando a gente está sob efeito de álcool, muitas vezes a gente fica negligente. Porque o medo diminui e a euforia aumenta. Né? Querem ver outro exemplo associado às emoções? A emoção associada ao metal é a tristeza.
E a emoção associada à madeira é a reatividade, a irritabilidade, o movimento, sabe? Reagir à vida, isso é da madeira. Se eu tenho uma pessoa que está muito, muito triste, ao invés do metal somente controlar a madeira, o metal ele exerce o seu papel. Ele agride a madeira, essa seria o termo mais correto. E aí a madeira não consegue se manifestar. É o caso de uma pessoa depressiva. Ela fica muito, muito triste e ela não consegue reagir à vida, ela não consegue entrar nesse movimento de restabelecimento da vida, da saúde. Né? Então, tanto no aspecto físico quanto no aspecto mental, essa teoria de sempre um gerar o outro e um controlar o outro é o que mantém o equilíbrio. Então, o meu tratamento da acupuntura tradicional e da fitoterapia tradicional é fazer com que esses movimentos se reequilibrem, retornem ao ponto de equilíbrio que deveria ser. Né? Aqui uma outra comparação bastante importante, né? A teoria dos 5 elementos, então, ela vem de uma origem oriental, ela permeia toda a história do pensamento chinês, mas esse cara que está aqui na imagem, né, é o Zhou Yuan. Zhou Yuan, ele é o autor que propôs a teoria dos 5 elementos. Então, ele viveu de mais ou menos 350 a 270 a.C. A gente tem que lembrar que em 206 a.C. começa a dinastia Han, que é a principal dinastia que documentou e escreveu todos os livros da forma como a gente tem hoje. Então, logo antes da dinastia Han, ele trouxe essa teoria dos 5 elementos. Por isso ele é tão sedimentado e tão importante para essa construção. Em contrapartida, a teoria dos 4 elementos foi feita por esse camarada que está na imagem, que é o Empédocles. Empédocles foi um filósofo pré-socrático, né, que viveu mais ou menos no século 5 a.C., e ele trouxe essa teoria dos 4 elementos como a base da formação do mundo, num raciocínio muito mais lógico, material, aonde realmente existe, né, cada um dos elementos na composição de cada coisa do universo. Diferente, né, do Zhou Yan, que foi quem propôs a analogia do movimento e das características dos 5 elementos. Então é importante eu entender como cada forma de pensar surgiu e como ela embasou conhecimento para a medicina ocidental e para a medicina oriental, trazendo princípios de diagnóstico e terapêuticas muitas vezes um pouco diferentes. No final, as duas têm sempre o mesmo objetivo, de tratar o paciente e curar uma doença, mas por vias diferentes muitas vezes, o que não as impede de trabalharem juntas. Isso é uma coisa que eu acho muito importante de todos os terapeutas entenderem. Trabalhar com medicina complementar, trabalhar com medicina chinesa, não é negar toda a medicina ocidental, não é falar que não vai se usar alopatia, não vai se usar intervenções cirúrgicas. Isso é fora da realidade pensar isso. Assim como trabalhar com medicina ocidental não é falar que tudo que é medicina complementar não funciona. Né? Eu posso falar um pouco, né, dessa minha experiência, porque sou acupunturista há mais de 12 anos, trabalho em clínica há bastante tempo, tenho aqui na minha agenda mais de 2.000 pacientes cadastrados, já atendidos, mais de 5.000 alunos que já passaram por aulas que eu ministrei, e atualmente sou aluno de medicina. Né? Então, hoje, estamos gravando vídeo aqui em 2025, estou no 4º ano de medicina. Após 10, 11 anos de clínica, decidi cursar medicina e eu posso dizer para vocês, é muito possível essa integração. Esse é um dos grandes sucessos que você vai ter com o seu paciente, quando você entende que as medicinas se complementam. Para quem não assistiu, tem um vídeo no canal onde eu trago sobre o histórico e eficácia das fórmulas magistrais chinesas, das fórmulas de fitoterapia chinesa. Muitos estudos lá, inclusive, relatam dados de como o tratamento do paciente melhora quando você usa o tratamento convencional alopático mais fitoterapia chinesa. Então lembrem-se, apesar de ser pensamentos diferentes, isso não é impossível de unir e complementar uma a outra, essas duas formas de medicina. Então, entendendo de onde veio e como foi construído, quando eu uso lá os termos 10.000 seres ou 10.000 coisas, que está melhor explicado lá no vídeo de Yin Yang para vocês, né, refere-se à totalidade das possibilidades de interação das energias e suas manifestações no universo.
Dos desdobramentos de cada interação, chega-se nos 5 elementos, que são analogias sobre expressões energéticas, tanto na natureza quanto no homem, e servem de base para análise de todo mundo. Tudo pode ser observado pelo ponto de vista dos 5 elementos. E aí, para a medicina chinesa, isso é importante. Órgãos e vísceras, estações do ano, emoções básicas, alimentação, horas do dia. Então, entender o conceito de Yin Yang e o conceito de 5 elementos é fundamental para a prática da medicina tradicional chinesa de uma maneira correta. Como então ocorre essa interação? Já falamos do ciclo de geração, ou ciclo Shen, já falamos do ciclo de dominância, que é o ciclo Ke, e eu tenho o ciclo de agressão, que seria quando quem controla está controlando demais, e nós também temos o ciclo de contradominância, que é quando quem deveria ser controlado está controlando, né? Então, dessa dinâmica que vocês estão vendo nessas flechinhas, é onde surgem aqueles termos mais comumente conhecidos na medicina chinesa. Regras mãe e filho, regras avô-neto. Aonde o ciclo de geração é chamado de mãe e filho, onde um gera o outro. Então, o coração vai gerar baço, ou então fogo vai gerar terra. Então, fogo é mãe de terra. Terra gera metal, então terra é mãe de metal, e assim por diante. E o ciclo do avô-neto seria água domina fogo, então água é avô de fogo. Fogo domina metal, então fogo é avô de metal. Então, resumidamente, o ciclo de agressão é quando o avô agride o neto. E o ciclo de contradominância é quando o neto agride o avô. Então, toda a medicina chinesa é baseada nesses reequilíbrios. Onde que eu vejo esse desequilíbrio? No pulso. A acupunturista que não faz pulsologia não sabe o que está reequilibrando. Só pelos sintomas você pode se enganar. A pulsologia é a ferramenta fundamental para eu determinar aonde está o desequilíbrio para mais ou para menos, que a gente chama de excesso e insuficiência. Então, se eu tenho, por exemplo, um avô agredindo o neto, o que seria o lógico? Eu fazer esse neto brigar com o avô ou acalmar o avô? Seria acalmar o avô. Se eu tenho uma mãe e um filho fracos, eu nutrindo a mãe, eu já faço com que ela consiga alimentar esse filho. Então, é dessa forma, nesses pensamentos analógicos, que essas regras de geração e dominância me fazem escolher os pontos de acupuntura correto e as ervas corretas na hora do tratamento. Não dá para trabalhar em medicina tradicional chinesa de maneira correta sem utilizar esses conhecimentos básicos. A partir de toda essa sequência, que parte nós explicamos no vídeo de Yin Yang e parte nós explicamos no começo desse vídeo, surgem então as tabelas, né? Aonde eu tenho todas as características que têm relação com cada um dos 5 elementos. Como eu disse, eu tenho órgão, víscera, estação do ano, sabor, cor e assim por diante. E aí, através desse monte das emoções básicas, né, que também a gente falou, através dessa descrição, a gente chega nessas tabelas. Essas tabelas como essa daqui, que básica é este conhecimento descrito em tabelas, não dá para eu desconsiderar, esquecer ou então não saber. É lógico que no começo vai ser mais difícil você ter tudo isso decorado na cabeça, mas precisa ter essa tabela em mãos e depois na cabeça para fazer um diagnóstico adequado. Quando o paciente fala para você que ele percebeu que a pele dele está mais ressecada e ele tem perdido pelos em lugar específico, na hora você tem que lembrar que pele e pelo é o tecido associado ao metal. E aí você vai prestar atenção no equilíbrio de pulmão e intestino grosso. Se o paciente vira para você e fala que ele está tendo tendinites de repetição, que ele teve 2 rompimentos de tendão no último ano, que ele está tendo muita fraqueza na hora de fazer esse movimento muscular, né? Esse tônus muscular, você tem que lembrar automaticamente da madeira, né? Se um paciente chega para você e diz, eu não suporto o sabor picante, você tem que lembrar que ele está associado ao metal, né? Se ele vira para você e fala, eu estou tendo muito distúrbio de urina, a minha urina está sempre cheirando ruim, for no médico, já tomou os antibióticos adequados, já tomou outras medicações associadas, melhorou a ingesta de água e ainda assim, você tem que pensar, opa, o elemento água desse paciente está alterado. Chega um paciente para você e fala, eu tenho osteoporose e eu não deveria ter pela minha idade, você tem que lembrar do elemento água, e assim por diante. Se o paciente
vira para você e fala assim: eu sou muito preocupado. Eu toda hora estou pensando na mesma coisa, fico voltando naquele ponto sem parar. Você tem que lembrar do elemento terra. Se esses conceitos básicos do que a gente chama de matriz dos 5 elementos não está na sua cabeça e não está na sua cabeceira, você não vai fazer diagnóstico correto e não vai conseguir tratar corretamente. Então, se atentem. Toda essa construção dos 5 elementos que a gente foi fazendo nessa aula é para chegar nesta tabela específica, que é a aplicação da medicina chinesa baseada nos 5 elementos, tá bom? Para facilitar um pouco mais para vocês, eu trouxe algumas correlações e o básico de cada um. Então eu vou falar aqui de uma maneira dinâmica para vocês, mas depois vocês printem essas telas, guardem essas tabelinhas, porque isso vai ajudar vocês na prática clínica. Então, quando eu falo do elemento fogo, né? Então tá ali, esses quadrinhos, pessoal, que eu trouxe nesses slides finais aqui, é do livro Em Quadrinhos do Imperador Amarelo, tá? Que tá na referência da aula aqui para vocês, tá? Que é os princípios da medicina interna do Imperador Amarelo, do Shunkai, tá? Esse é o autor que aparece ali na referência bibliográfica. Então, olha lá o que ele fala. O coração governa o sangue, de onde o suor é transformado. Por esse motivo, o suor é o humor do coração. Então, se eu vou lá na tabela, eu tenho o horário do coração, que é das 11 às 13, do intestino delgado, que é o parceiro dele, né, dos 13 às 15. O sentido é a fala. Então aqui, pessoal, distúrbios neurológicos da fala não entra, tá? Aqui tem a ver muito mais com o aspecto emocional da fala. Aquela pessoa que trava para falar em público, aquela pessoa que numa situação de tensão não consegue falar, ou o contrário, aquela pessoa que numa situação desconfortável desembesta a falar e não para mais. O clima é o verão, o sabor é amargo, a cor é o vermelho, órgão do sentido é a língua, automaticamente tem relação com a fala, a secreção é o suor, que eu trouxe aquele quadrinho ali para mostrar, a expressão, como a pessoa manifesta essa emoção, é o riso, já que a emoção é a alegria, e ele nutre, né, o tecido que ele nutre, o elemento é os vasos. Então, se a queixa do teu paciente se correlaciona de alguma forma nessas informações que estão nos slides, é porque há um distúrbio associado ao elemento do fogo. E aí eu preciso encontrar onde está esse desequilíbrio, qual ponto ou qual erva corrige esse desequilíbrio. Da mesma forma, seguindo aqui, eu tenho o elemento água, né? Olha que o quadrinho ali nos fala. Os rins têm aversão à secura, já que o rim é suscetível à depressão e uma secura excessiva irá secar a essência yin. Os rins, pessoal, na medicina chinesa, eles estão associados ao que a gente chama de energia ancestral. É uma parcela de energia que vem no nascimento pra gente e a gente não consegue repor, né? Então, se você tem dúvidas sobre um pouquinho desse conceito da energia ancestral, do Jing, que é essa essência, tem uma aula aqui no canal que é sobre Sanbao, que são os 3 tesouros. Um desses 3 tesouros é o próprio Jing, né? Deem uma assistida nessa aula que vai ficar um pouco mais claro esses conceitos para vocês. Então o rim, já que ele é a nossa bateria que guarda a nossa energia ancestral, a gente lembra o horário dele das 7 da noite às 9 da noite, a bexiga, que é o parceiro, é das 5 da tarde às 7 da noite, o sentido é a audição, o clima é o inverno, o sabor é o salgado, a cor é o preto, o órgão do sentido é o ouvido, né, associado à audição, a secreção é a urina, como a gente falou agora há pouco, a expressão é o gemido e a emoção, o medo. Então percebam que segue um padrão aqui para vocês, né? Eu sabendo características fisiológicas, sazonais, de estruturas de tecidos do corpo, de funções fisiológicas, sensoriais, emocionais, na hora de um diagnóstico eu sei qual é o elemento que está em desequilíbrio e aí é fácil. Se eu percebi que esse desequilíbrio desse meu paciente, a sintomatologia dele está associada ao que é descrito da água, eu vou procurar pontos de quais meridianos, principalmente para tratar esse paciente? Do rim e da bexiga, porque são esses 2 órgãos que os meridianos estão associados ao elemento da água. Esse é o raciocínio da medicina chinesa. Simplesmente achar ponto para sintoma não é ser um bom acupunturista. Então, se o paciente chega para você e fala assim: eu tenho dor de cabeça. E aí você pensa assim: qual é um ponto bom para dor de cabeça? Se você não entendeu que tipo de dor de cabeça é desse paciente, você não fez um bom diagnóstico.
Agora, se você entende, esse paciente só tem dor de cabeça quando está em desgaste, em cansaço, em esgotamento, né? A pessoa está com medo de alguma situação específica e aí vem esse sintoma, opa, você fez um bom diagnóstico, tá? O fogo, como a gente viu agora há pouco, a emoção, a alegria, a agitação mental, a pessoa só tem o sintoma quando está em ansiedade, eufórica. Você fez um bom diagnóstico. Agora, se você perguntar, qual é um ponto bom para dor lombar? Depende. Essa dor lombar for por tensão muscular, eu tenho mais relação com o fígado, com o elemento madeira. Essa dor lombar tem a ver com uma cólica, uma litíase renal, ou tem a ver com alguma disfunção renal? Tem mais a ver com água. Um desgaste energético tem mais a ver com o elemento água. Agora, essa dor lombar tem a ver com uma invasão de umidade, a pessoa passou por um local de muita umidade, teve um ataque da umidade, eu vou pensar no elemento terra, que é quem drena melhor essa umidade. Então, não adianta você não entender esses princípios e querer pontos específicos para tratar sintoma. Isso não vai ser uma boa acupuntura, isso não vai trazer um resultado duradouro para o seu paciente, tá? Elemento madeira, então, o fígado tem o horário dele da 1 às 3 da manhã, a vesícula das 23 à 1 da manhã. O sentido é a visão, o clima é a primavera, o sabor é o ácido, a cor é o verde. Já que a visão, os órgãos do sentido são os olhos, a secreção é a lágrima, a expressão é o grito, então a pessoa irritada que fala gritando, fala brava, né? A emoção raiva ou ira e a nutrição dos tendões. Então olha lá que o quadrinho nos fala. O fígado tem aversão ao vento, que tende a gerar, e vento em demasia dá surgimento à hipertonicidade. Olha lá que interessante, aqui está falando de tendões, né? Hipertonicidade, a pessoa enrijecida, tensa, é madeira. Eu vou procurar pontos que relaxem. Não é à toa que quando você vai num atlas de acupuntura está escrito lá tensão muscular, tensão emocional, rigidez muscular, ponto fígado 3, que é o ponto fonte do fígado. Se você não sabe o porquê o ponto fígado 3 está lá, está em déficit algum conhecimento que você precisa buscar. E provavelmente esse déficit está aqui no conteúdo de 5 elementos. Beleza? Então o objetivo dessa aula é ajudar a clarear um pouco mais essas associações que a gente faz. Elemento metal, né? Então eu tenho lá o quadrinho falando pra gente. As narinas que engendram muco são orifícios do pulmão. Por isso o muco é o humor dos pulmões. Né? É óbvio, né? O pulmão trabalha úmido, o pulmão dissipa essa umidade. Se você chega num lugar seco, né? Por exemplo, você sai daqui, eu moro em Londrina, né? Sai daqui e chega em Cuiabá, né? Igual eu dava aula em Cuiabá até um tempo atrás. Na hora tua garganta e teu nariz ressecam, porque é o mais suscetível a esse fator climático. Então, o horário do pulmão das 3 às 5, do intestino grosso, que é o seu parceiro, o seu acoplado, 5 às 7. Sentido é o olfato, o clima é o outono, o sabor é picante, a cor é o branco, o órgão é o nariz, secreção é o muco ou catarro, a expressão é o choro, né? E a emoção, a tristeza. Nós já falamos um pouquinho disso. Vai ter vídeo também falando sobre as emoções e o aspecto emocional na medicina chinesa. Então percebam que a estrutura do metal está no recolhimento, na tristeza, no choro e também na parte respiratória. Eu preciso estar atento ao que o elemento metal me simboliza. E a terra, nosso último elemento aqui para fecharmos a aula, é o que possui como órgão o baço ou o baço-pâncreas, dependendo o autor como ele citar, e como víscera o estômago. Olha lá que o quadrinho fala. O baço tem aversão à umidade, já que é suscetível às doenças por ela causadas. E uma umidade excessiva pode dar surgimento a abscessos que purgam, secreções, o que é chamado de fleuma, né? Algo pegajoso, mucoso, é um problema do baço, um problema do estômago. Preciso cuidar do elemento terra desse meu paciente. Então, o horário de cada um, né? O baço das 9 às 11, o estômago das 7 às 9, sentido é o paladar, o clima é a interestação, lembra que eu expliquei? São os períodos de transição entre as 4 estações principais. O sabor é o doce, a cor é o amarelo, o órgão do sentido é a boca, exclui-se a língua aí, então aqui é gengiva e lábios e bochecha. Secreção é a saliva, a expressão é o canto, a emoção é a reflexão e ele cuida de músculo ou tecido conjuntivo. Só para explicar um pouquinho melhor isso, esse músculo ou tecido conjuntivo da terra é forma, é formato. Então, uma pessoa que cultiva muito ali, uma pessoa que vai muito na academia, que é o corpo muito definido, ela está sobrecarregando o baço.
Em contrapartida, o outro oposto também. Uma pessoa que tem uma nutrição ruim, tem um elemento terra ruim, ela não tem definição. É aquela pessoa que você não vê o desenho dos músculos. Então, lembrar que quando a gente fala em desequilíbrio na medicina chinesa, tanto para mais quanto para menos é ruim. O ponto de equilíbrio sempre é o principal. Então, equilibrar as funções vem nesse sentido. Nem de mais, nem de menos. O equilíbrio sempre é o foco para a gente ter, tá bom? Aqui, então, tem algumas referências interessantes para vocês verem. Depois vocês dão um pause aí no vídeo e acompanhem, né? Procurem esses livros. Me sigam no Instagram, né? Me sigam aqui, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e difundir para mais pessoas esses vídeos. Eu acho que o vídeo de Yin Yang e o vídeo de 5 elementos, se você conseguir assistir eles juntos, né, ou próximos, é legal para você entender melhor esse raciocínio. O meu objetivo foi clarear uma informação, né, num vídeo curto. Obviamente, aprofundar isso é necessário para uma terapêutica bem feita, mas eu espero ter esclarecido aí para vocês esses conceitos e facilitado um pouquinho. O objetivo para o nosso canal é levar conhecimento de qualidade, tentar falar de uma linguagem que faça sentido o que muitas vezes parece difícil. A medicina chinesa muitas vezes ela é mal compreendida porque ela é tida como difícil. E na verdade não é, uma questão de linguagem, uma questão de interpretação, uma questão de talvez explicar de uma outra forma. E um dos meus objetivos é explicar de uma forma que facilite a compreensão de vocês, né? Então eu sou o professor Bruno Maroc, que estou trazendo sempre aí conteúdos para vocês. Trago essa experiência aí de clínica há mais de 12 anos, de experiência como professor de acupuntura há mais de 11 anos, e estou aí à disposição, tá bom? Entre em contato nas redes, precisando, é só avisar, pessoal. Um grande abraço a todos.